Boa noite, gente. Ó, eu vou gravar o vídeo aqui na escola, tá? Então, por conta disso, vocês vão receber ele pela plataforma do YouTube. Eu não vou estar, pelo menos hoje, ao vivo com vocês, mas a qualquer momento, se qualquer dúvida, é só mandar pra mim. E se der certo, semana que vem a gente já vai estar online com vocês, tá? Só para fechar, então, o tema das nossas aulas anteriores. Eu tinha parado na parte de divisão e reprodução. Então, a gente vai ter os 4 tipos, praticamente, de reprodução, tá? A reprodução assexuada, a sexuada, a autofecundação e a fecundação cruzada. Na sexuada, basicamente, não vai ter troca de material genético, então, consequentemente, é uma clonagem. O indivíduo que faz a reprodução assexuada, ele simplesmente vai gerar cópias do mesmo indivíduo. Então, a gente pode ter a cópia de uma célula, que aí no caso pode ser, por exemplo, uma bactéria ou um protista, que vai se dividir em 2, ou a gente tem uma cópia de seres pluricelulares, que é, por exemplo, que eu tinha comentado da planária, que quando ela se fragmenta, ou você corta ela em 2 ou 3 pedaços, ela vai se regenerar e, consequentemente, esses 3 indivíduos, ou esses 2 indivíduos, essas 2 novas planárias, vão ter o mesmo código genético, vão ser idênticas à planária original, tá? Na sexuada, a gente já tem a troca de material genético. Então, para acontecer isso, a gente tem que ter a produção de gametas, que são aquelas células sexuais, ou seja, o óvulo e o espermatozoide. Esses gametas, em algum momento, eles vão ter que se encontrar e fundir, então é o que a gente chama de fecundação, e o produto disso é o zigoto. O zigoto, sim, é aquela célula inicial que vai passar por diversas divisões e vai originar um novo ser, tá? Esse ser, formado pelo zigoto, vai ser uma cópia dos progenitores? Jamais, tá? A partir do momento que ele vem da fusão de 2 células sexuais, o código genético dele é completamente diferente, tá? Daqui a pouco a gente vai falar qual é a vantagem disso. Com relação à autofecundação, eu desenhei um carinha aqui, um bichinho, mas seres humanos não fazem autofecundação, inclusive a gente não tem nem seres hermafroditas, tá? Se vocês lerem alguma coisa sobre caso de hermafroditismo na espécie humana, tá errado. O que a gente tem, na verdade, são falsos hermafroditas, tá? Mais pra frente vocês vão descobrir por quê. O que acontece na autofecundação? Um ser vai produzir os 2 tipos de gametas, seja o gameta sexual masculino e o feminino, ou macho e fêmea, whatever, e eles vão se autofecundar. Onde é muito comum acontecer isso? Em plantas. A gente tem plantas, ou melhor, a gente vai ter flores, que elas possuem a parte masculina e a parte feminina, e elas acabam se autopolinizando ou autofecundando, tá? E por último, a fecundação cruzada, a gente vai ter, por exemplo, os avós dos indivíduos, ou a gente pode colocar o pai e a mãe, eles vão ter 2 filhos, no caso um macho e uma fêmea, e esse macho e fêmea, que são irmãos, vão cruzar. E aí, consequentemente, isso a gente chama de fecundação cruzada, tá? Quando a gente chegar em genética e falar de Mendel, vocês vão descobrir por que a fecundação cruzada ela é utilizada principalmente para você descobrir as características recessivas e dominantes, tá? Mas isso mais para o futuro. Por enquanto é só isso. Agora a gente vai para o próximo tópico, que é hereditariedade, tá? Só vou preparar a louça e daqui a pouco eu volto. Bom, prontinho. Então, o próximo tópico que vai definir como característica de seres vivos é a questão da hereditariedade. Dentro dela, a gente vai ter 2 moléculas, aliás, que vai carregar ou passar para frente o nosso código genético, que é a molécula de DNA e a molécula de RNA. Na lousa passada, a gente falou sobre a formação de gametas, da parte de reprodução, que tem o gameta masculino e o gameta feminino, o espermatozoide e o óvulo. Cada tipo desse gameta vai carregar metade do código genético do progenitor. Quando ocorre a fecundação, essas metades se completam, formam um código genético inteiro e vai dar origem ao ser vivo, tá? A respeito dessas moléculas, quando a gente está falando, por exemplo, de mamíferos ou de animais no geral, o gameta formado vai ser presente numa molécula de DNA, tá?
Seres que vão passar por clonagem, mesma coisa. Até onde eu me lembro agora, os únicos seres que vão acabar se reproduzindo, passando RNA, é o caso dos vírus. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos explanar um pouco o que é cada molécula. A DNA, a gente tem um modelo estrutural dela de fita de dupla hélice. Então, tem um esqueminha aqui para vocês terem uma ideia. E as bases constituintes dela, ou seja, as pecinhas que vão formar essa fita dupla, são 4 tipos de bases nitrogenadas: a adenina, a timina, a citosina e a guanina. E por elas serem 2 fitas, aqui eu coloquei um exemplo de uma, e agora a gente vai completar com a fita de baixo, porque se é uma fita dupla hélice, então são 2 tiras ou 2 sequências de bases e elas vão se enrolando, por isso que fala de hélice, tá? Tem uma regra para o DNA, que são a regra das bases complementares. Então, a adenina nunca, jamais vai fazer par com a citosina ou a guanina. A adenina sempre vai fazer par com a timina. O oposto também se aplica à timina, ela só vai fazer par com a adenina. Sobrou a citosina e a guanina. Citosina só faz par com a guanina e a guanina com a citosina. Seguindo essa sequência, a gente vai ter a seguinte fita de DNA, tá? No RNA, que a gente só tem uma fita simples, muda um pouco a questão. Por conta do quê? No RNA a gente tem a adenina, mas a gente não tem a timina. Ela, dentro do RNA, é substituída por uracila. Então, se fosse essa sequência, no RNA a gente teria adenina, uracila, citosina, guanina, adenina, uracila de novo, o que eu disse, e nossa base de C e a nossa base G aqui, que é a citosina e a nossa guanina, tá? RNA seria assim, o DNA seria dessa forma. Sempre tenham isso em mente. RNA não tem timina, tá? Ela é substituída pela uracila. Com relação aos vírus, a gente tem 3 tipos de vírus que são classificados mediante o código genético deles, tá? Então, se o vírus for de DNA, ele é classificado como adenovírus, que aí no caso é a maior parte das gripes que a gente tem, por exemplo. Se for RNA, aí ele é chamado de retrovírus. O maior exemplo que a gente tem é o vírus do HIV. E quando eles possuem ambos, tanto DNA quanto RNA no seu código genético, ele é chamado de citomegalovírus, tá? Agora o nosso próximo tópico, que vai definir o que é um ser vivo, é a questão de variabilidade genética, seleção natural e adaptação. São 3 itens, mas a gente coloca eles juntos porque eles são extremamente relacionados e um leva o outro, tá? Variabilidade genética nada mais é do que a diversidade dos seres da mesma população ou da mesma espécie. Quando a gente fala de clones, por exemplo, a gente vai ter todos os indivíduos idênticos, cópias. Qual é a vantagem disso? Rápida reprodução, principalmente quando a gente fala de bactérias. Qual é o problema de você ter uma clonagem? Você não tem variabilidade genética, uma vez que todos são iguais, e se porventura acontecer alguma coisa com essa população ou essa espécie, como por exemplo o coronavírus, o que vai acontecer com eles? Extintos. Praticamente, se acontece alguma diversidade aqui, alguma doença, é fatal para um, obviamente, são cópias, vai ser fatal para todos. Então, extinção. Quando a gente tem a variação, ou a variabilidade genética de uma população, você vai ter os indivíduos, porém eles são diferentes. Vem a diversidade. Chegou o corona nessa população. O que vai acontecer? Alguns indivíduos vão ser suscetíveis, ou seja, o nosso branquinho e o nosso vermelho morreram, mas o
nosso indivíduo verdinho e o indivíduo azul sobreviveram, tá? Isso daqui é a importância de variabilidade genética, é por isso que a reprodução sexuada, ou seja, a formação de gametas, fecundação, mais pra frente vocês vão descobrir o crossing over, ela é importante para manter viva o código genético das populações ou a variabilidade, tá? Quando vocês estudarem ecologia com a Karina, ela vai falar um pouco de extinção e em algum momento ela vai dar um termo de espécies geneticamente extintas. O que significa isso? Significa que tem tantos poucos indivíduos dessa espécie que o código genético deles já não gera isso. Eles podem se reproduzir, eles podem gerar descendentes, mas não vai ter uma variação genética boa para proteger essa espécie de adversidades, tá? Dito isso, variabilidade genética, agora vem comigo. A gente cai na questão de variabilidade, que nada mais é do que a diferença. O que vai ocasionar essas diferenças nos indivíduos? Vantagens e desvantagens, tá? Essas vantagens e essas desvantagens, elas vão acabar sendo traduzidas na capacidade desse ser de gerar descendentes. Lembra que função de um ser vivo: nasce, cresce, reproduz, morre. No caso da gente também é parecido, mas a gente nasce, cresce, dá trabalho para os pais, talvez se reproduz, faz sucesso e depois morre. Brincadeira. Voltando aqui então. Quais são as vantagens do indivíduo? Deixa descendentes. Qual seria a desvantagem para um indivíduo? Ou ele morre, ou ele não deixa descendentes, tá? Qual seria o termo que a gente utiliza para isso? É seleção natural, que é o nosso terceiro tópico daqui. O fato de um indivíduo conseguir deixar descendentes, ou não deixar descendentes, ou deixar poucos, ou simplesmente morrer, vai estar relacionado com as características que ele tem, o meio que ele está inserido e se ele está apto ou não. Essas características, essas vantagens e desvantagens se aplicam aonde? Ao ambiente que esse indivíduo vive, ao tipo de alimento. Então, por exemplo, se uma onça tem alguma vantagem sobre as outras onças, que ela é mais rápida, ela vai caçar mais, então ela consegue mais alimentos, tá? A predação, aproveitando o exemplo que eu acabei de dar, a vitalidade, pega o exemplo aqui do coronavírus. Os indivíduos mais saudáveis sobrevivem a uma doença, os indivíduos menos saudáveis sucumbem à doença, tá? E também a questão de reprodução. Indivíduos mais saudáveis, mais fortes, têm, obviamente, maior potencial reprodutivo e deixam mais descendentes. Juntando com o que a gente já falou, se ele deixa mais descendentes, o código genético dele é passado para frente e, consequentemente, essa espécie, daqui a um tempo, pode sofrer algumas adaptações por conta do que a gente chamou de seleção natural, tá? Que é essa variabilidade e essa capacidade de sobreviver ao meio ambiente. Tem mais um tópico, que é a questão da seleção natural, vou explanar melhor ainda para vocês. Vou passar a luz agora. Prontinho. Bom, então aqui só para esquematizar o que é a seleção natural. É a pressão que o meio vai exercer nos indivíduos, na espécie, enfim, na população, que vai acabar selecionando, por isso escolher os mais aptos. O que seriam os seres mais aptos? Aqueles seres que a gente acabou de comentar, que têm as vantagens e que vão gerar mais descendentes, tá? A partir do momento que você seleciona os mais aptos, você vai passar aquelas características hereditárias. Então eles geram os descendentes com as características que foram selecionadas. Resultado, com o decorrer dos anos, ou seja, milhares de anos, tá? Não é tipo 50, 10 anos, com o avanço dos anos, essa espécie vai ter novas características, tá? Isso, a seleção natural pode levar uma espécie a uma adaptação
e há uma nova característica, ou também pode fadar uma espécie ao fracasso. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é do alce irlandês. É uma espécie de cervídeo da Europa que existiu há milhares de anos atrás, tá? E o que aconteceu com essa espécie? As fêmeas dessa espécie tinham uma preferência sexual pelos machos de grandes galhadas. Consequentemente, quanto maior a galhada do macho, mais descendentes ele deixava. Ao longo dos anos, essa espécie teve uma nova característica, que foi o quê? Chifres gigantescos, tá? Eles chegavam a ter quase 2 metros de chifres em abertura. Beleza, até aqui tudo bem. Seleção natural agiu de maneira positiva até aí. O que vai acontecer? Depois de um tempo tem uma mudança climática. Como que eu posso colocar? Não o bioma, mas a flora do lugar que eles viviam da Europa acaba mudando e de pasto ela vai passar para floresta. Resultado, esses cervídeos com 2 metros de galhada começam a se enroscar nos galhos, viram presas fáceis. Novamente, a seleção natural começa a atuar sobre essa espécie, mas agora de uma maneira negativa, tá? Como eles acabavam se enroscando muito fáceis, os predadores acabavam matando, comendo eles bem... Praticamente era fast food, fast food de cervo. O bicho ia fugir, se enroscava no galho, já era. Virou comida de lince. Resultado, por conta dessa seleção natural, a espécie acabou sendo extinta por conta de uma característica que ela tinha. Se antigamente a galhada era uma nova característica que representava a vitalidade do cervo macho e, consequentemente, ele acasalava mais, deixava mais descendentes, depois de um tempo, num novo ambiente, porque mudou de pasto para floresta, essa adaptação, essa característica da espécie não era mais vantajosa. E aí a seleção natural atuou de novo, só que daí de maneira negativa, e a característica deles virou uma desvantagem, tá? Isso daqui é só um exemplo do que pode acontecer. Lembra que na natureza é tudo dinâmico, o que hoje é bom, daqui a pouco pode ser ruim e vice-versa, tá? A gente fecha por aqui esse tópico, com isso a gente passou todas as propriedades que vão definir os seres vivos. Então a gente tem ali, por exemplo, a composição química dos seres vivos, a proporção dessa composição e a forma que ela é organizada. Aí a gente já veio para reação e movimento, que para definir se é um ser vivo, ele percebe o meio e ele dá uma resposta aos estímulos. Questão de crescimento e reprodução, a hereditariedade, a variabilidade genética, seleção natural e adaptação, tá? E com essas propriedades que a gente falou, já dá para a gente ter bem claro o que é um ser vivo, o que é um ser não vivo e finalmente começar mesmo a ver os conteúdos nossos. A próxima aula, que inclusive eu imagino que vai ser hoje, ao vivo, a gente vai ver as propriedades químicas dos compostos que compõem os seres vivos, tá? A gente vai manter um pouco na parte de bioquímica. E logo logo a gente entra na composição celular.